Oi, primeiro ano, tudo bem? Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos pegar o livro na página 44, no capítulo 6. Então, são palavras para informar. Então, no capítulo anterior, nós lembramos que o pai da Joana, ela adorava escutar quando ele contava histórias para ela, que ele contava com detalhes, sabia a história, mudava o tom de voz. Só que quando a Joana foi à escola, no dia seguinte, ela começou a reparar que a professora, assim como seu pai, também falava muito bem. Mas em vez de contar histórias para ela dormir, a professora explicava toda a matéria, até a mais complicada, dando informações e esclarecendo ideias. A forma como ela falava deixava a Joana encantada e fazia todos prestarem atenção. Será que vocês estão prestando atenção em mim agora? Então vamos lá? Então o tema. Ao final da aula, naquele dia, a professora leu para a turma um texto sobre coelhos. Joana ficou surpresa. Havia várias informações que ela não conhecia. Eles tinham dentões enormes, que não paravam de crescer. E ao contrário do que diziam, nem comiam tanta cenoura assim. O que será que eles comiam? Então, um texto informativo quase sempre apresenta várias informações diferentes. Mas se prestarmos atenção, percebemos que há algo em comum entre todos eles. O que une as informações de um texto é o tema. Então, olha lá, depois era coelhos. É fácil identificar o tema, pois todas as informações estão ligadas nesse tema. Então, quando a gente fala de um tema, que a gente diz coelhos, a gente sabe que aquele texto vai trazer várias informações sobre os coelhos. Quando a gente fala sobre casas, todas as informações vão ser sobre diferentes casas. E todos os textos vão ter o detalhe-chave. Mas se o tema desse texto era coelhos, por que ele precisava falar de dentes? Os dentes grandes são uma característica marcante desses animais. Essa é uma informação importante sobre os coelhos. E a informação não estaria completa se o texto não apresentasse detalhes sobre o porquê de os dentes serem tão grandes. Por isso, o fato deles nunca pararem de crescer é um detalhe-chave para o texto. Então, lá, todo o texto também tem um detalhe-chave. Desse texto aqui é que os dentes nunca paravam de crescer. Virando a página, na página 46, vai ter ilustrações. Então, tem textos que só tem palavras para informar. Tem textos que vão ter algumas ilustrações. Então, ao final da leitura, quando a professora mostrou a foto que acompanhava o texto, ficou ainda mais fácil perceber o tema. As imagens podem ajudar a mostrar o tema do texto, até ajuda a perceber que no fato que o tamanho dos dentes dos coelhos. Os dentes podem nem parecer tão grandes assim. Porém, se compararmos com o tamanho do próprio animal, eles são realmente chamativos, explicou a professora, um pouco antes do sinal tocar no fim da aula. Agora, se a gente for escrever um texto informativo, esperem! Antes de vocês irem, tem uma lição de casa para passar. A professora completou. Vocês devem escrever um texto informativo para a próxima aula. Como Joana faria isso? Como se escreve um texto informativo? O texto informativo é uma forma de apresentar uma ideia. A primeira pergunta que nós devemos fazer para começar a escrever um texto é: o que devemos informar ou explicar nesse texto? Assim, definiremos qual será o tema, o assunto do texto.
ele deve aparecer logo nas primeiras frases ou no título. Por exemplo, o título do texto que a professora leu é Os Coelhos, então já estava falando sobre eles. Depois, é preciso definir quais informações ou fatos interessantes apresentarei sobre esse tema. Esses serão os pontos importantes do texto. No texto sobre os coelhos, havia 2 pontos importantes. O primeiro é que ele tem dentes grandes. E o segundo é que ele não se alimentava principalmente de feno. Que ele se alimentava principalmente de feno. Seguindo esses passos, Joana já poderia começar a escrever o texto da lição de casa. E aí tem o que a gente aprendeu sobre um texto informativo, que ele está informando alguma coisa sobre algo. Partilhando, e todo texto informativo tem um tema e o detalhe-chave que podemos identificar. O tema é o assunto sobre o qual estamos escrevendo. Os detalhes-chave são informações que se dão sobre pontos importantes do texto. Para escrever um texto informativo, anunciamos o tema e fornecemos informações sobre ele. As ilustrações de um texto nos ajudam a falar sobre uma ideia e transmitir informações. Muito bem, na página 48, eu tenho 48 e 49, eu tenho 3 exercícios. O primeiro exercício nós vamos fazer em um outro momento, porque era para fazer um texto junto. Então, nós vamos fazer esse texto juntos depois, que vai ser sobre o sol. Então, vocês vão fazer o 2 e o 3. O 2, na ilustração abaixo, vocês vão desenhar uma característica dos coelhos, que poderia ser apresentada em um texto informativo. Em seguida, conte por que você fez esse desenho. Então, vocês vão fazer o que está faltando, o que vocês acham que estão faltando no coelho e por que vocês fizeram isso. E no exercício 3, leia um texto informativo abaixo e responda as questões. Então, tem o monumento francês, tem um textinho e vocês vão responder 2 questões, tá bom? Então, mais ou menos, é isso um texto informativo. O exercício 1, nós vamos fazer em outro momento, tá bom? Que eu quero ver se vocês primeiro entenderam o que é um texto informativo, como faz um texto informativo. E depois, juntos, nós vamos fazer o exercício 1, tá bom? Então, hoje, língua portuguesa é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.